Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Suas Conversas. Eu sou a Ana Carolina e estou aqui mais uma vez para conduzir uma conversa para lá de especial. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos com luzes, estou vestindo uma blusa branca e usando um batom marrom. Hoje, nós vamos falar sobre o Planejamento Estratégico Institucional, o PEI. Mas antes, eu já quero te pedir para deixar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, hein? Nos ajude a fazer chegar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Bem, hoje nós vamos falar sobre planejamento. Planejamento é algo que faz parte do nosso dia a dia. Desde o que vamos fazer ao acordar até a próxima viagem, nós estamos planejando. Ainda que não seja algo tão formalizado, colocado num papel, mas estamos planejando. E o planejamento, ele é como um mapa que você faz para saber onde você vai. Como o mapa ajuda a guiar os seus passos durante uma jornada, o planejamento, ele guia suas ações para alcançar um objetivo. Existem diversos tipos de planejamentos e um deles é o planejamento estratégico. Bem, o planejamento estratégico é como ter um plano mestre para alcançar um objetivo importante. É como se você estivesse jogando xadrez, antecipando os movimentos do seu oponente e também planejando seus próprios passos para vencer o jogo. No planejamento estratégico, você analisa o ambiente ao seu redor, identifica oportunidades, ameaças, define metas e elabora estratégias para alcançá-las de forma eficaz. E você sabia que os órgãos do GDF fazem seu planejamento estratégico a cada 4 anos? Esse planejamento, assim como o plano plurianual, inicia-se no segundo ano de um governo e vai até o primeiro ano do próximo governo. Dessa forma, procura-se dar continuidade às políticas públicas já estabelecidas. O Planejamento Estratégico Institucional 2024 até 2027 resgata ações do passado, aprimora elas e olha para um futuro possível. Com foco na missão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o PEI possui 10 objetivos estratégicos distribuídos em 4 perspectivas. E para falar sobre o Planejamento Estratégico Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, que acabou de sair do forno, não poderíamos ter uma pessoa melhor. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Barreto. Ela é formada em Física, formada pela PUC Goiás, com experiência profissional no Distrito Federal, na área de educação, atuando como professora e gestora. Desde 2015, atua com Planejamento Estratégico Institucional no governo do GDF e atualmente é chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos na Secretaria de Desenvolvimento Social. Cláudia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos curtos, estou com uma blusa preta de listra e uso um batom que eu chamaria de nude. Maravilha, Cláudia. Olha, é um prazer ter você aqui. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos atender. E vamos nessa? Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho é: o que é um planejamento estratégico institucional? Então, o planejamento estratégico, ele mostra um pouco o caminho, dá o norte de estratégias. Não é o planejamento do que a gente faz diariamente. Como você mencionou, fazer uma viagem, usar roupa é um planejamento que a gente faz, né? Qual roupa que eu vou usar hoje para dar uma entrevista. Não seria esse planejamento cotidiano que a gente faz ao longo do dia, seria um planejamento com olhar para o futuro, no sentido de modificar o presente. Então, a secretaria, ela olha, faz uma análise do seu presente e se esforça para atingir um outro lugar no futuro. Sim, entendi. Então, assim, a secretaria, primeiro eu queria saber, ela já tinha um planejamento estratégico ou não? Esse é o primeiro? Como é que... Ela já tinha o planejamento estratégico, estava vigente até 2023. Então, em 2023 ainda, nós constituímos um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho, com base nesse planejamento e outros instrumentos, a gente começou a fazer uma análise do cenário e começamos a mapear as iniciativas estratégicas. Essas iniciativas que farão a gente mudar a realidade atual e ir para um novo lugar. Ah, perfeito. Inclusive, eu tô com uma colinha aqui. Isso. Esse é o Planejamento Estratégico Institucional, Isso, né? Que foi divulgado e liberado aí para todas as unidades e setores, não é isso? Sim. E eu já quero aproveitar e perguntar para você,
como saber se os objetivos serão alcançados? Então, nós temos 10 objetivos estratégicos que eles são distribuídos entre algumas perspectivas. A perspectiva, a gente começa analisando primeiro as pessoas, a inovação, a tecnologia, depois a gente sobe um patamar, que é os processos institucionais, os processos da casa, os processos de tramitação, até de tramitação de um documento, como eu posso tornar isso mais eficaz. Depois eu começo mostrando os resultados institucionais para chegar ao grande objetivo, que é entregar a política pública à sociedade. Então, a gente faz esse mapeamento com os indicadores. Esses indicadores, eles são mapeados dentro do sistema, que a gente faz o acompanhamento, chama Gestão DF. Todo o governo do Distrito Federal acompanha por este sistema, e lá a gente busca as informações e verifica. Tomei a decisão correta? As minhas ações estão fazendo com que o meu estado atual se modifique? Então, por esses indicadores, a gente vai vendo se o caminho trilhado foi o correto. Entendi. E, assim, já aproveitando que eu estou com ele aqui, eu queria saber como é que nós, que não participamos desse planejamento, do grupo de trabalho, como é que a gente faz a leitura desse material? Sim. Como é que a gente faz para entender, né? Que existe também o mapa estratégico, né? Isso. Eu queria entender. Ótimo. O mapa estratégico, ele é um resumo dos objetivos e das perspectivas. Ele é separado ali na missão, visão e valores, e ele coloca quais são as perspectivas que eu acabei de citar e esses objetivos estratégicos. E esse documento é um documento escrito para descrever como foi pensado esse mapa estratégico. Então, o mapa estratégico é algo mais institucional, mais visual, por isso que a gente fez um documento para ser distribuído em todas as unidades administrativas das sedes. E este documento, primeiro ele tem uma apresentação do cenário de como está a política pública, depois uma apresentação da secretária, falando da importância que é o planejamento estratégico para as sedes, e depois a gente vem descrevendo qual a metodologia que a gente usou para fazer esse planejamento estratégico, quais são os pilares, que aí a gente coloca de novo essas perspectivas, os objetivos, e aí, para a pessoa analisar, ela vai tentar se ver ali no dia a dia, nas suas entregas. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja no CRAS, Sim. e você olha para esse documento e fala, mas o que será que tem a ver comigo o CRAS com o planejamento estratégico? Então lá a gente pontua alguns serviços que a gente quer melhorar, número de atendimento, a gente coloca a questão até estrutural, a gente pensa em possibilidades de estrutura melhor. Então tudo que a gente vai se propor a fazer, construir junto com todos que trabalham aqui, está nesse documento. Então, tem uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar no dia a dia, porque às vezes a gente fala, simplesmente a cadeira quebrou, esse computador não tá adequado, falta motorista, falta viatura. Então, todas essas falas, elas vão estar presentes aí. Ou sendo, por exemplo, se eu falar de infraestrutura, eu estou falando de um prédio melhor, do mobiliário desse prédio mais adequado ao atendimento, ao serviço que eu estou prestando naquele local. Então, assim, o que está aqui, o gestor lá no CRAS, ele vai verificar e as ações que forem desempenhadas ali são para atender esse plano. Seria isso? Seria, entender. Porque, por exemplo, é uma ação, ela é muito mais voltada para a gestão aqui do prédio, mas atinge quem está lá atendendo o cidadão de fato. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, vou ampliar o número de vagas de acolhimento institucional. Quando eu falo isso, eu tenho que entender como que eu vou poder ampliar essa vaga, e o servidor que está trabalhando na ponta, ele vai falar, eu agora vou atender mais gente. Onde eu vou atender? Onde eu vou colocar? Eu vou fazer uma parceria? Então ele vai estar acompanhando nesse sentido. Entendi. Então agora ficou mais claro. Maravilha. Você falou que você consegue fazer o acompanhamento por um sistema, né? Sim, por meio de um sistema. E aí queria já aproveitar, você poder mostrar pra gente um pouquinho como é que funciona. Exatamente, vamos mostrar. Então, como eu disse, a gente faz o monitoramento por meio desse sistema, que é o sistema oficial do governo do Distrito Federal, onde o planejamento estratégico do governador, do governo, ele fica registrado. Então, aqui a gente vai fazer as iniciativas, e todas as iniciativas do PEDF, Planejamento Estratégico, como do PEI, estão registradas aqui.
Então, a gente tem os status em andamento. Se a gente abrir, a gente consegue ver o acompanhamento, a gente tem um termo de abertura, a gente tem os valores financeiros, arquivos e toda a situação dessa entrega. E também a gente acompanha os indicadores que a gente propôs dentro do planejamento estratégico institucional. Além disso, a gente consegue acompanhar os ODS, então tem todo um mapeamento do planejamento feito por esse site, tá? Que a gente tem uma visão geral do que a gente tem em andamento. Eu estou abrindo a aba só do órgão das sedes, cada AGEP abre o seu órgão, então aqui a gente já tem uma noção de quantas são as iniciativas. Aqui esses projetos são as iniciativas do PEI, a gente lançou como projetos, então são 107, a gente consegue ver aqui quanto estão em andamento, atrasado, suspenso. Quando é suspenso, paralisado, a gente tem uma justificativa. Maravilha, Cláudia. Agora fica mais claro para a gente poder identificar como é que vocês estão fazendo esse acompanhamento, né? Uhum. E o PEI, ele pode ser alterado? Pode, ele pode ser alterado. Diferente do PPA, que também pode ser alterado, mas é um processo mais burocrático, porque o PPA, gente, é o plano plurianual, que trabalha com orçamento, né? Os recursos financeiros chegam através desse plano. Então, a gente pode sim alterar, que é uma alteração validada pelo gestor da pasta, pela secretária. Então, a gente, essa estratégia não foi adequada, vamos modificar, vamos cancelar, a gente pode sugerir, e se for acatado pelo gestor da pasta, a gente ou altera ou retira, e pode ser feito a qualquer momento. Ah, maravilha. Então não é algo estático, tem que ser... Não. Tem essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade. E os resultados, eles vão ser divulgados? Vão ser divulgados. Esse sistema que eu acabei de mostrar, ele mostra os resultados para quem pode utilizar esse sistema. Ele é utilizado, inclusive, pelo governador, quando ele vai fazer alguma apresentação, ele utiliza os dados desse sistema, e nós estamos nos propondo a, anualmente, fazer um encontro de apresentação desses resultados. E a gente já está quase finalizando. Eu queria saber, assim, quem participa do planejamento estratégico institucional? Quem participou nesse último grupo de trabalho, todos os servidores de unidades administrativas das sedes. Então, quem está vinculados ao CRAS, CREAS, restaurante comunitário, teve um representante ou da SubSAS ou da SubSans que abriu esse diálogo com essas pessoas para trazer também a visão mais próxima ao cidadão da gestão. Ah, então isso é maravilhoso, né? Porque às vezes quem está lá na ponta pode pensar, mas eu não fui representar. Foi algo que surgiu na gestão, foi feito, não tem a nossa cara, não tem a nossa fala. Mas teve alguém representando. Isso, e como eu lhe disse anteriormente, não é estático. A gente vai fazer uma apresentação agora, dia 12 de abril, para todos os servidores da SubSAS, e depois vamos fazer para a SubSan, e vamos adequar. Se tiver lá algo que foge totalmente ao que se planeja nesses 4 anos, a gente vai adequar. Ah, maravilha. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Suas Conversas. Esse espaço para conversas e aprendizados riquíssimos. Eu quero agradecer a Cláudia pela participação, pela disponibilidade e por tirar dúvidas, né, pra gente aqui. Muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço.